nossa convidada do quadro de saúde hoje é a doutora Raquel Steglich. Ela é dermatologista e vamos conversar sobre alguns temas muito interessantes, inclusive para Joinville saber como é que nós andamos aí no cenário nacional. Como assim no cenário nacional? Peraí, não é só no cenário nacional, é no cenário internacional também, porque você é uma estudiosa, né, Raquel? Fabiola, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e voltar, né, conversar contigo no programa. Tava com saudade. Pois então. Mas é que você também anda pelas peregrinações por aí, né? Você esteve na Áustria, você tem viajado muito, né, Raquel? Eu te acompanho nas redes sociais, eu falo, o que será que ela está aprontando por aí? Isso aí, é sempre bom a gente expandir os nossos horizontes, né? Então a gente vai em busca daquilo que a gente acha que vai nos acrescentar. Apresentando o trabalho ou buscando novidades? As duas coisas, As né? duas, aliou os dois. É uma complementação. E uma coisa vai acontecendo por causa da outra e assim a gente vai crescendo, aprendendo e aproveitando também, vivendo a dermatologia e se divertindo. E eu vejo assim que você tem essa, eu acho que é um compromisso com ela mesma, porque a Raquel é muito estudiosa e você tem sempre esse compromisso de estar fazendo novos trabalhos, estudos e levantamentos e apresentando isso, né? Você gosta dessa parte, né? Eu realmente acho que é uma coisa que faz parte, complementa. É claro que eu acho que eu venho de uma família onde os meus dois pais são professores universitários, os dois são médicos, o meu pai é envolvido com residência médica também. E então eu acho que isso é um contínuo e quando tu vê, tu tá cada vez mais envolvida e ao mesmo tempo tu tá no teu consultório trabalhando e aí tu tem alguma dúvida, aí daqui a pouco tu consegue fazer um trabalho e tentar esmiuçar um pouquinho mais para entender o resultado. A Raquel recentemente levou um trabalho para o Congresso Brasileiro de Dermatologia e foi premiada com o primeiro lugar. Isso é um orgulho para a nossa cidade, porque afinal de contas você está elevando o nome da cidade também, né? Como é que foi isso? Do que foi o teu trabalho? Então, durante o Congresso Brasileiro de Dermato são apresentados o que foi produzido durante o ano no Brasil. Né? Então de todo o Brasil, de todo o Brasil, de todos os estados, tanto centros universitários como pessoas não associadas a universidades. E 2 dos meus trabalhos, eu enviei 3, foram chamados para apresentação oral. E aí ali, por causa de alguns fatores do trabalho, provavelmente por causa da consistência dele, acabou sendo premiado e reconhecido como um trabalho que recebeu o primeiro lugar, o prêmio Professor Clóvis Bopp. Então isso nos deixa feliz porque mostra que a gente tem trilhado o caminho correto. Claro. E sobre o que falava o trabalho? Falava sobre Joinville, né? Falava sobre a evolução do melanoma na cidade de Joinville, então nos últimos 12 anos. Então a gente conseguiu traçar uma tendência de melanoma, ver em quem que acontece, quando que acontece, em que região, se está aumentando ou não está aumentando. Então entender qual é a nossa realidade para daí conseguir melhorar, né? Conseguir de repente aprimorar os diagnósticos, porque é muito importante. As pessoas eventualmente, e muitas delas acabam evoluindo com óbito, com uma lesão que a gente pode reconhecer olhando para a pele, né, e conhecendo. Porque o que a gente vê às vezes é que o paciente não tem nem ideia que uma pintinha pode ser uma coisinha de 2 milímetros, pode ser mortal, né? Então, quem que é essa pessoa que tem um prognóstico pior, que acaba tendo diagnóstico atrasado? Onde que é? Qual é a dificuldade? Então, foi sobre isso que o nosso trabalho tratou. E a gente avaliou os dados da nossa cidade por 12 anos. Então, a gente pegou 1.548 dados, tá, laudos de melanoma, graças à colaboração, claro, dos laboratórios de patologia de Joinville, e analisou, esmiuçou, chegamos a 893 verdadeiros casos novos. Então, assim, é um trabalho bastante extenso, né, mas o que chama mais atenção e, de repente, para a gente lembrar é que as mulheres com menos de 60 anos de idade têm tido um aumento desproporcional, em Joinville foi de 350% o aumento de melanoma in situ. Então, assim, 3,5 vezes entre o início e o final do período analisado, de uma maneira geral, em torno de 50% de aumento, né? Isso é bastante coisa. E quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gostar do assunto, tu começa a achar e a procurar mais e
e aí acaba que faz o diagnóstico, né? Então eu tinha um professor na faculdade que falava, tu só vai encontrar se tu souber o que tu tá procurando. É verdade. Senão, e é isso que a gente tem que chamar a atenção para a população. Tem que examinar a pele, de vez em quando pegar um espelhinho, olhar, ver se teve alguma diferença, se alguma pintinha nova cresceu, se alguma se modificou, se alguma tá com sensibilidade alterada. E aí procurar um especialista em pele que trate de câncer de pele para tentar fazer o diagnóstico. Se tá na dúvida, consulta também. Se for benigno, melhor ainda. Mas vezes, não ficar esperando, sabe? Claro, e tem algumas regiões que a gente não consegue ver, por exemplo, nas costas. Mas aí, por exemplo, tem um dado bem interessante. Ser casado é fator de proteção. Que o marido ou a esposa dá uma olhada. Pega um espelhinho e olha. A gente não olha às vezes o cabelo, como é que tá, pega um espelhinho menor e olha nas costas. Ai, que coisa difícil, Raquel. Ai, gente, 1 segundo dá pra ver as costas. Mas enfim, E também nos congressos a gente acaba vendo outras coisas nas viagens, é muito legal. E você foi para a Áustria, né? Você ficou um tempão na Áustria esse ano, né? Fiquei, O que você foi fazer lá? Eu fui estudar. Ver como é que um país de primeiro mundo funciona. Lá é um local onde a dermatologia é muito bem estruturada. Os chefes lá, os médicos do hospital são extremamente bons e gostam muito de ensinar. Então a gente acabou aproveitando bastante lá. Várias áreas. É um hospital inteiro, imagina, 6 andares, só de dermatologia. Só de dermato. Tem até emergência dermatológica, com o médico dermatologista dormindo no hospital. Sério? University professor de plantão. Você deve ter se fartado então, né? É bem legal. Aprender, a gente acaba, depois consegue colocar algumas coisas no nosso dia a dia. Um outro assunto que eu queria te falar, e agora o assunto é com você, porque é o que a gente tem escutado nas rodas sociais, né? Sobre o preenchimento. Gente, todo mundo quer fazer o preenchimento e muita gente daí dividem as rodas, né? Eu já fiz, eu não fiz, mas quero fazer. E outra ainda, o fator é o medo. Né? Tem muita gente que tem medo de fazer preenchimento. Isso. E aí tem vários motivos, né? Às vezes a pessoa viu uma amiga que não ficou legal. Então, aí já fica achando que vai ser sempre assim. Mas ao mesmo tempo aquela pessoa que o preenchimento foi super bem feito, não se percebe. Ele é imperceptível. Mas você tá tão melhor, né? Isso. O que será que aconteceu? Geralmente se faz nessa região. Não necessariamente tu tem que fazer o preenchimento. Se está incomodando essa área, tem que fazer exatamente aqui. Onde mais pode fazer? Eu não sei. No rosto todo. Daí a dermatologista vai saber mostrar onde que é. Então, assim, o preenchimento, ele é para repor aquilo que a gente vai modificando durante os anos. O nosso rosto se modifica. Tu não tem uma pessoa de 30 diferente dos 40, dos 50. Claro. E quando a gente começa a ver no espelho que dá para dar uma mudadinha... a gente faz isso o tempo todo. Isso é muito tranquilo. Então não tem que ter medo, né? Tem que sempre procurar um profissional que tenha experiência e que saiba fazer e que use produtos bons, porque os maus resultados geralmente estão relacionados com o contrário e com essa banalização quase às vezes de um procedimento que é um procedimento que tem tudo para nos ajudar. E essa outra substância, o fenol? O peeling de fenol? Isso. Para rejuvenescimento? Isso, então ele é um peeling antiquíssimo que a dermatologia usa há muitos anos e que é um procedimento entre os mais agressivos da dermatologia, mas em contrapartida é onde eu mais vejo resultado também. Então, quando a gente tem a indicação, uma senhora ou uma mulher com muitas cicatrizes ou com muitas rugas, com muita flacidez, numa pele adequada, se consegue um resultado de rejuvenescimento de muitos anos, até de décadas. Então isso é o que tem feito o pessoal relembrar bastante dele nesses últimos meses. Muito bom esse bate-papo com a doutora Raquel Steglich. Ela é a dermatologista, né? É daqui de Joinville, prata da casa, estudiosa, tem levado o nome de Joinville aí por tantos congressos, encontros, e isso é bem bacana, porque eu acho que é o resto da tua vida, vai ser assim. Você adora escrever, você adora defender os seus trabalhos. Eu acho isso bem bacana, viu, Raquel? Obrigada, quero agradecer Fabiola. a tua participação. E pra gente é importante, né, saber que temos aí uma representante da cidade por esse mundo afora na área da dermatologia, né?
Obrigada, obrigada. A parte clínica sempre caminha com a parte estética. São duas, é a área da dermatologia que está unida, né? Não tem como desvincular uma da outra. Por isso, o conhecimento é fundamental. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde. Entrevistei a doutora Raquel Steglitz, falamos de peeling de fenol, falamos de preenchimento, mas também falamos do orgulho de ter Joinville sendo representado no Congresso Brasileiro e entre outros tantos congressos internacionais.